Os circuitos elétricos fazem parte do nosso dia a dia. Por exemplo, quando nós acendemos uma lâmpada, estamos fechando um circuito elétrico. Os circuitos elétricos simples são compostos de uma única fonte de tensão, que fornece uma diferença de potencial para o sistema, e de um ou mais resistores. Esses componentes estão ligados por meio de fios de materiais condutores. A fonte é um sistema capaz de fornecer tensão ao circuito. Ela pode ser a tomada da sua casa, uma pilha ou uma bateria. Já os resistores são componentes simples. Eles possuem uma resistência nominal, dada em ohms. Com o circuito fechado, a corrente elétrica pode fluir pelo sistema. É possível criar associações de resistores com o objetivo de encontrar um circuito elétrico simples que seja equivalente ao original. Isso significa encontrar um circuito cuja resistência elétrica equivalente obtida quando ligada à mesma fonte de tensão seja atravessada por uma corrente elétrica igual ao do circuito original. Existem duas maneiras de fazer isso: associações em série e em paralelo. Nas associações em série, dois resistores compartilham o mesmo fio, ligado aos extremos de uma fonte de tensão. Veja como as duas resistências elétricas estão no caminho da DDP fornecida pela fonte. Elas dividem a tensão V entre si. A resistência equivalente do circuito indicado é exatamente a soma das resistências que o compõem. Já a associação em paralelo é constituída por resistores que não compartilham o mesmo fio. Há uma bifurcação no cabo, de onde sai cada um deles. Eles estão submetidos a uma mesma tensão V. Mas há mais caminhos possíveis para a corrente elétrica. Logo, a resistência equivalente é menor. Nesse caso, a resistência equivalente é igual à soma dos inversos da resistência elétrica de cada resistor. Há outros componentes que podem pertencer a um circuito elétrico como esse. Um exemplo é o nó, um ponto no circuito ligado diretamente a 3 ou mais elementos dele. É o caso dos pontos B e E, por exemplo. Já os ramos são os caminhos que ligam um ponto a outro. Repare que há 3 ramos ligando os pontos B e E. Por fim, a malha é um único caminho fechado construído com 2 ramos de um circuito elétrico. Nesse caso, há 3 malhas. A lei das malhas de Kirchhoff indica que, somando as tensões de cada um dos componentes de uma malha no interior do circuito elétrico, teremos uma soma igual a zero. Para obter a soma zero, é preciso levar em conta o próprio gerador e considerar uma diferença de sinal entre a tensão fornecida pelo gerador e as tensões consumidas pelos resistores. Já a lei de Kirchhoff dos nós diz que, em qualquer junção em um circuito onde a corrente pode se dividir, a soma das correntes que chegam na junção deve ser igual à soma das correntes que saem da junção. Suponha que um fio percorrido por uma corrente elétrica I termine em um nó A, de onde partem 2 outros fios, que contêm correntes I1 e I2. Pela lei de Kirchhoff dos nós, temos que a corrente I é igual à soma das correntes I1 e I2. As leis de Kirchhoff são essenciais para analisarmos circuitos elétricos. Por isso, continue estudando. Até a próxima!